Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Vamos ler aqui no capítulo 25, que o título diz: Sermão profético continua a parábola das 10 virgens. 10 virgens, texto escatológico que fala sobre a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento. Então, versículo 1. Então o rei dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, Jesus está falando esta parábola, vamos dizer que aqui só tem 10 virgens, e essas 10 virgens, todas elas são cristãs, ou seja, todos são cristãos, todos são evangélicos. Então essa palavra é para os que já servem a Jesus, os que já nasceram, já foram batizados e servem ao Senhor, estão na trajetória espiritual, aguardando o arrebatamento da igreja. E aqui no versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, preparadas, ou seja, avivadas e preparadas. Esse foi um tema que eu fui convidado para pregar, para lecionar na igreja onde eu fui chamado convidado para pregar, e está em dar esse tema, esse texto, esse tema: mulheres preparadas, ou seja, avivadas e preparadas. Então, o que é mulheres ou homens avivados e preparados? Avivados, que tem um significado de preservar ou manter-se vivo. Isso aqui é forte. Preservar ou manter-se vivo. Então, as virgens aqui, elas tinham que preservar a sua vida e manter-se viva, ou seja, que é o mesmo significado. Mas vamos destacar aqui manter-se vivo, ou manter-se viva, ou seja, o crente que serve a Deus, ele tem que manter a sua vida, manter-se vivo espiritual, ter uma vida viva diante de Deus, que também tem o mesmo significado de purificar, corrigir e livrar do mal. Ou seja, para eu manter minha vida viva diante de Deus, eu preciso de me purificar. Ou seja, então, a pessoa que serve a Jesus, que está como essas 10 virgens aqui, indo ao encontro de Cristo, porque nós
Cada dia, cada ano que se passa, se aproxima a volta de Jesus e nós estamos indo ao encontro dele. Então eu tenho que me manter vivo, espiritual, diante de Deus, e eu tenho que me purificar. Eu preciso de 3 coisas no mínimo: purificar, me corrigir e livrar do mal. Mas para mim levar uma vida purificada, não deixar que as coisas que entram nos meus olhos desçam no meu coração e me contaminar. Eu preciso viver uma vida de jejum, de oração e de meditação da palavra de Deus. Levar uma vida espiritual, levar uma vida separada, porque infelizmente pessoas hoje não se procura mais viver uma vida separada na presença de Deus. Hoje está tudo, vamos dizer assim, fácil, né? Vivendo um evangelho fácil, um evangelho de qualquer maneira, infelizmente, né? Mas o que o texto nos diz que nós temos que manter-nos vivo espiritual e nos purificar e também nos corrigir. O que é nos corrigir? Aquilo que nós sabemos que é bom, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, diz a Bíblia, comete já pecado, né? Então, se eu sei o que é bom e eu não faço, eu já estou pecando diante de Deus. Então, eu preciso me autoanalisar, eu preciso olhar para dentro de mim, dentro da minha consciência, do meu subconsciente, e ver como eu estou diante da presença de Deus. Como estão os meus pensamentos, como estão as minhas intenções, como estão os meus desejos, como está a minha vontade diante de Deus. Em cima disso eu tenho que me corrigir. Se vem pensamento ruim que vai me fazer pecar e me afastar de Deus, do Espírito Santo de Deus, então eu automaticamente vou me corrigir, porque o Espírito Santo ele faz nos lembrar de todas as nossas atitudes e de todas as nossas ações. Então já tem o Espírito Santo para falar em nossa mente, nosso coração, e nós olhar para dentro de nós e nos corrigir. E também livrar do mal. Livrar do mal. Se eu vou passar em algo, e esse algo eu sei que é ruim, eu não vou passar lá. Se eu estou em um ambiente, um exemplo, uma pessoa que vai, eu sou um cristão, sirvo a Deus. Não adianta a pessoa falar que não, mas isso vai acontecer, não adianta. Eu que procuro ver uma vida separada. Imagine uma pessoa, um servo de Deus, vai para uma praia. E lá, você não pode dizer, aqui é a praia dos crentes, aqui é a praia dos que não é crente. Aí imagine você estar lá e aquelas pessoas totalmente seminuas. Não adianta. Não adianta que o camarada ele vai cometer um erro. Então, ele vai pecar, tanto homem quanto mulher. Não adianta, isso já é da carne do ser humano. Então, se eu sei que é ruim para mim, então se vai fazer mal para a minha vida, eu não vou. Eu não vou fazer o que lá. A não ser que tenha um lugar separado, reservado, né? Mas se eu sei que isso vai me contaminar e vai implicar na minha salvação diante de Deus, eu vou me reservar. Eu vou me livrar do mal, não é? Então, se eu vou colocar minha mão em algo, que esse algo Deus não se agrada, eu vou fazer o quê? Não vou colocar, né? Se eu vou colocar os meus olhos em algo que é impuro, que Deus não vai se agradar, o Espírito Santo não vai se agradar, eu não vou fazer. Então, aqui está um texto que vai falar a respeito de nossa trajetória espiritual para o encontro com o Senhor. Então, por que o texto vai dizer que 5 eram loucas? Ou seja, 5 delas eram imprudentes. Por quê? Porque elas não estavam literalmente preparadas, levavam a vida de qualquer maneira, uma vida espiritual relaxada. Então não procurava ser uma pessoa avivada, uma pessoa preparada, né? Não se mantinha vivo diante do Senhor, não se mantinha purificado, não se corrigia
e não livrava-se do mal. Então, 5 delas aqui eram nércias, eram loucas diante de Deus. Por isso que o Senhor fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem tu tens preparado? Para quem tu tens preparado, né? Então, louco é aquele que não sabe o que está fazendo, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que sabem, né, que o Senhor vai vir arrebatar a sua igreja, mas, infelizmente, não se preparam. Então, as loucas não saíram ao encontro. Elas saíram ao encontro, levaram a sua vasilha de azeite, né? Levaram a sua vasilha, sua lamparina e foram embora. Foram embora. Ao contrário das prudentes. Das prudentes que bate nesse texto, nesse contexto que nós acabamos de falar aqui agora. Elas pegaram as suas lamparinas e pegaram as suas vasilhas que tinham de reserva e saíram ao encontro. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mas temos que estar preparados. Preparados. Quem é aquele que está preparado? Preparado é aquele que está pronto para qualquer situação, para qualquer momento inesperado. Ou seja, o prudente já está preparado. Preparado para qualquer momento, qualquer hora, já está pronto. Então tem pessoas que muitas vezes falam: eu estou me preparando. Não, tu tem que estar pronto. Nós temos que estar prontos. Os cristãos temos que estar pronto. Porque o soar da trombeta não sabemos o dia nem a hora. Então, pode ser daqui a algum segundo, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a alguns anos, né? Mas pode ser daqui a alguns segundos, fração de segundos, né? Estou falando com você aqui agora, daqui a pouco pode ouvir o som da trombeta, ser levado, ser arrebatado, oh meu Deus, oh, aleluia, ser arrebatado. Então, é isso. Então, temos que estar preparados, porque o encontro é inevitável. Nós vamos ter um encontro, mas, infelizmente, um vai ter encontro para alegria e outro vai ter encontro para tristeza, porque no meio do caminho, elas, quando chegava a meia-noite, todas elas tosquenejaram, ou seja, todas elas adormeceram. Tosquenejar é lutar contra o sono. Elas lutavam contra o sono para não dormir, só que todas elas adormeceram. Só que à meia-noite ouviu sua voz, aí vem o esposo, sai ao encontro. Ela se levanta, pega as suas lamparinas, acende e vai até o encontro do esposo. Só que as loucas perceberam que não tinha azeite. Ou seja, não tinha mais... elas perceberam que o azeite que elas tinham não dava condição de elas continuar. Então elas pediram às prudentes, né? Caso que foge a nós e a vós, vai aos que o vendem e comprai. Nesse momento que elas vão se preparar, ou seja, elas vão lá se preparar, chega o esposo, as prudentes entra, a porta é fechada. E quando a porta é fechada, acabou. Então elas vão voltar para se preparar. Não poderia já estar preparada? Não poderia já estar pronta? Não poderia estar com a sua vida já viva? Não poderia já estar mantendo-se viva diante do Senhor? Porque aquele que quer se manter vivo, ele automaticamente vai ler a Bíblia, ele vai orar, ele vai jejuar, vai livrar do mal, ele vai se corrigir, ele vai se purificar, vai fazer tudo aquilo que um crente pode fazer para se manter uma vida espiritual. É uma comunhão com o Senhor. Então aqui está. E após a porta ser fechada, passa-se um tempo, chega a elas. Bate a porta, quando a porta abre, o Senhor diz: eu não vos conheço. Quem são vocês? Por o Senhor falar que Ele não conhece, então abrange várias coisas aí. Porque o Senhor não conhece? Será que o Espírito que estava nelas era o Espírito do Santo? O Espírito do Senhor, por o Senhor dizer que não conhece? Então,
Nessa trajetória existe espírito do engano que engana muitas pessoas, engana muito crente, muito crente. Muitas vezes ele faz tudo errado e ele acha que Deus ainda está com eles. Ele acha que o Espírito Santo está com eles. Então, a pessoa tem que vigiar, tem que procurar ler a Bíblia. Faz igual os bereanos. Não é todo alimento que você tem que ouvir e alimentar dele, não. Faz igual o bereano, procura examinar a Escritura, ver se realmente aquilo que está sendo pregado é da palavra de Deus ou se não é da palavra de Deus. Então procura analisar, procura ler, meditar, porque a Bíblia é a bússola, é o azeite. A Bíblia é ela que vai te conduzir. E esse encontro é inevitável, inevitável. Então, pega isso para a tua vida, mantenha-se vivo na presença do Senhor, mantenha-se vivo. Você que é cristão, mantenha-se vivo na presença do Senhor. Procura levar uma vida de livra-se do mal, retém a sua vida diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe e fique com esta palavra.